Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na Ossa Ubra TV. Vamos até a 1h45. Hoje recebendo grande pinga, Jorge Brum, zagueiro que marcou época no Internacional, seria o maior zagueiro do mundo na época e acabou se lesionando, quando estava no auge da carreira. Elogiado por Enzo Bearzot, que o já dizia, se continuar com essa bola vai ser um dos maiores zagueiros do mundo. No entanto, deu a volta por cima, conseguiu ainda dar um título brasileiro ou internacional em 1992, quando muitos davam em definitivo que ele nunca mais jogaria bola. Teve que sofrer um tanto quanto na carreira para poder voltar a jogar. Imagina que esse homem não teve de dor. Perdoou quem ele disputou o lance, que foi o Fernando, ponteiro esquerdo do Grêmio, à época, e hoje trabalha já há um bom tempo no Internacional. O senhor vai bem, seu Pinga? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme. A partir do momento que eu recebi o teu convite, eu aceitei de imediato pela nossa amizade, pela nossa história que a gente passou dentro do Internacional. O meu início de carreira, tu estava lá, tu acompanhou a minha estreia no Internacional com apenas 18 anos, então a gente tem uma história bonita. Tu no jornalismo e eu no futebol. Então é gratificante a gente estar aqui passando esses momentos juntos. Eu me lembro do pai do Pinga sempre presente lá, né? É verdade. O velho Pinga em treinamentos, em jogos, junto com a minha irmã, meu irmão mais novo, ele sempre participando. Então a realidade é essa, tu conhece bem a minha história. O Pinga sempre foi um cara de família, né? Um cara muito fechado com a família, até muito grudado com a família, né? Mas depois se soltou o mundo afora aí, mas não conseguiu realizar o grande sonho de ser o maior zagueiro do mundo, que era o que dizia o Enzo Bearzot, né? Mas você chegou a ganhar uma medalha de prata? Não chegou a ganhar. Foi em 84. 84 você estava no elenco, né? Sim, Olimpíada. Mas não chegou a jogar, né? Jogou claro, eu e Mauro Galvão. Jogou tu e o Galvão, tá certo, tá certo. Infelizmente o Aloysio, naquela oportunidade, ele não participou com a gente, mas... Foi ali que o Enzo Bearzot fez a fase. Claro. Nós jogamos contra a Itália. Isso. E o Gilmar pediu, dentro do avião, pediu para que eu me levantasse. Eu não entendi muito bem o pedido do Gilmar na oportunidade, e ele pediu para que eu levantasse do meu banco. Tá aí a foto, pronto, para não ter mais dúvida nenhuma. do meu base acerto. Colorada aí, ó. A gente olha ali, Jair lembra... Pisserni era o técnico? Sim, era o Jair. Tiraram o Otacílio, que era o técnico do Colorado, né? Tá lá o Kita, falecido Kita já, né? Ali, Dunga lá embaixo, né? Ali, nesse time, quem não era do Internacional era o Tonho, o Ronaldo e o Gilmar. O Tonho era do Grêmio? O Ronaldo do Corinthians e o Gilmar do Flamengo. Ronaldo lateral direito do Corinthians e o Gilmar camisa 10 do Flamengo. O restante era... Tá ali do lado do Gilmar, quem é aquele cara ali? Ali o preparador ali era o massagista, não recordo o nome. Tá. Aí eu, o Gilmar, Mauro Galvão. Eu perguntei quem era aquele cara ali. O Ademir Keifer, o Ronaldo e o André Luiz. O André Luiz tá igual ainda, né? Continua, se cuida muito, né? O André Luiz se cuida até hoje, ele preserva muito o corpo dele. E agachados é o Tonho, Dunga, o Kita, que infelizmente nos deixou, Gilmar e Silvinho. Que figura esse Silvinho. Silvinho, ele foi para Portugal e não retornou mais da Europa, constituiu negócios na Europa, Portugal e outros países e não quis voltar mais para o Brasil. Tá lá ainda o Silvinho? Continua lá ainda. Que maravilha. Bom, Pinga, você hoje trabalha nessa parte social do Internacional, né? Promovendo eventos no interior, promovendo, que eu digo, acompanhando uma delegação de colorados que levam taça e que buscam sócios. Fala um pouco dessa atividade aí. Eu me aposentei, desisti de jogar futebol porque, como tu falou, eu fiquei, por opção da minha esposa, ela ficar em Porto Alegre, e eu assinando contrato com várias equipes do país, eu saí para jogar em vários estados do país e eu não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo, porque eu vivia a maior parte do tempo em telefones ou dentro do avião, viajando de qualquer lugar do país para Porto Alegre para ficar próximo
a minha esposa e meus filhos. Eu não me concentrei naquilo que eu gostava de fazer. Então eu resolvi parar de jogar futebol com 35 anos de idade, em 2000. Não quis mais jogar pela distância, pela dificuldade que eu encontrava em me focar. Mas aguentou até os 35, Até os 35, apesar da lesão, que ela aconteceu com 21 anos. Tive 2 anos de recuperação dentro do Internacional, voltei a jogar, ser campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil pelo Inter, ser 92. convocado. Tive uma convocação para a seleção brasileira ainda em 94, participei daquele grupo que foi campeão mundial em 94. O Inter me vendeu para o Corinthians, saí do Beira-Rio contrariado, não gostaria de jogar no Corinthians. Nunca tive uma simpatia muito grande por esse clube. Pedi para que o Jorge Machado, na época, que era meu empresário, me negociasse com qualquer outra equipe paulista, menos para o Corinthians, mas fui para o Corinthians. Joguei 3 anos no Corinthians, fui campeão da Copa do Brasil. E hoje gosta do Corinthians? Não. Continua não gostando? Ainda continuo torcendo contra o Corinthians. A minha família se apaixonou por São Paulo, meus filhos se apaixonaram por São Paulo e eu não tive esse afeto muito grande pelo Corinthians e um medo também de morar em São Paulo, uma cidade totalmente diferente da nossa, bem maior que a nossa. As dificuldades de adaptação lá para mim foram grandes e a minha família não, eles se adaptaram. Meus filhos em escola, minha esposa se adaptou facilmente lá. E agora, respondendo a tua pergunta, eu entrei no Internacional em 2002, trabalhando na base do Inter, né? Sempre como auxiliar técnico, fui auxiliar técnico do Lisca, Osmar Loz, André Luiz, sempre procurando aprender, porque não tinha experiência nenhuma no lado de fora do campo. Então procurei aprender e aprendi muita coisa. Vocês ensaiavam os zagueiros? Não, nessa época não, eu trabalhava como auxiliar técnico. Auxiliar técnico mesmo. Esse treinamento para zagueiros foi um projeto que o Inter começou aqui no Internacional e eu e o Chico Fraga trabalhamos com os zagueiros do Inter no momento que eu estava trabalhando na base do Internacional, né? Em 2006, a diretoria do clube me chamou e falou que eu iria trabalhar numa nova área do clube, que seria na avaliação técnica, a captação de novos talentos. E olha, você vai trabalhar com o Dorinho. Eu digo que eu tenho uma admiração e um respeito enorme por esse profissional. Esse cara foi treinador do meu irmão na base, eu conheci essa pessoa no Beira-Rio lá. E até hoje eu respeito muito o Dorinho, tenho uma admiração enorme pelo Dorinho, pela história que ele fez no Internacional, pelo que ele fez pelo meu irmão e depois pelo que ele fez para mim, me ajudando numa nova área do Inter. E eu trabalhei até 2013, se eu não me engano, nessa captação de novos jogadores. E depois desse período eu fui convidado a participar de algumas viagens com o Departamento de Relacionamento Social do Inter. E eu gostei tanto dessa... Mas não vai gostar, é churrasco, cerveja, abraço, autógrafo, entrevista nas rádios. De vez em quando bate uma bola ainda na cidade. De vez em quando bate uma bola. O que foi fundamental para mim eu pedi a transferência de setor. Eu não quis mais o futebol para trabalhar nessa área de relacionamento social do Internacional, porque o carinho que a gente recebe da torcida, o reconhecimento que a gente tem a partir do momento que a gente desce do ônibus, chega nesses eventos, não tem como te explicar. Hoje o Índio e o Yali, eles trabalham com a gente. Então a gente fica observando o agradecimento que o torcedor tem, a admiração, o reconhecimento que esse torcedor colorado tem pelos títulos mais importantes que eles deram para o Internacional. Hoje, na história do Internacional, de mais de 100 anos, esses dois ex-jogadores participaram dos principais títulos. Então a gente fica observando o relacionamento do torcedor com o ex-jogador do Internacional. Então eu me senti tão bem, tão à vontade, que desde 2013 eu pedi essa transferência. O Lilico, na época, era o diretor desse departamento, ele imediatamente se reuniu com o presidente e foi feita essa troca. E eu não me arrependo até hoje de ter feito essa troca, porque o contato que a gente tem com o torcedor, com o sócio, com o futuro sócio, com os cônsuls
de cada cidade, não tem explicação, não tem como a gente passar esse carinho que eles passam pra gente. Bom, eu já vou passar a bola pro Maurício. Faz 30 anos da lesão, eu me lembro que foi em 87, porque era o Filipão o técnico, com o Celso Rotti de preparador físico do Grêmio. Um lance com o Fernando. E então você tinha 21, tá com 51 anos ainda, tá guri. Sim, né? Fiz 52 agora. 52? Tava de 21 para 22 na época, então. Eu sou bom na matemática. É verdade. Fiquei observando quando ele foi aos 21. Me lembro que fui até te visitar no hospital lá. Sim. E o doutor Paulo Viana, né? E tentando de tudo que era maneira e se falava até em ir para os Estados Unidos, não sei se chegou aí. Sim, foram 2 vezes. O presidente Pedro Paulo Zacchia mandou que o departamento médico do Inter procurasse no mundo o setor mais avançado na medicina, que tivesse a condição ou de me dar um tratamento ou de uma nova cirurgia para que eu retornasse ao futebol. Então eu fui para os Estados Unidos 2 vezes, eu e o Paulo Viana. Você voltou pelo Rio Branco? Não, voltei pelo São José. São José. Aqui? Aqui. Depois foi pro Rio Branco. Depois eu me lembro do Rio Branco, me lembro. Tive um prazer enorme, um orgulho enorme de vestir essa camisa, porque no momento de definição do meu retorno, o São José abriu as portas sem saber se realmente eu estava... Já era o Chico Noveleto? Sim. Já era o Chico. Sim, era o Chico. Eu treinei muitas vezes com ele. E antes dele era o Romildo Valandro. Sim, da dono churrascaria. Da churrascaria. É. Eu tive esse prazer de trabalhar com os 2 presidentes, o Romildo, e depois saiu o Romildo e entrou o Chico, como a gente gosta de chamar. O Chico é uma figura extraordinária, né? Olha aqui, ó, nós estamos falando até no caminho, eu e o Pinga, mais eu do que o Pinga, né? E eu vim fazendo a lista, eu estou mudando de assunto, já vou passar a bola para o Maurício antes, da quantidade de volantes que tem no Internacional, porque eu quero que vocês me contribuam aqui, ver se eu esqueci de algum. Eu anotei 16. Se o Internacional contratar o Bruno Silva, de 31 anos, do Botafogo, e o Gabriel Dias, do Paraná, eu acho que dá 17. Depois nós vamos fazer essa conta. Maurício. É uma lista longa. E o Pinga tava falando, Rec, que jogou até os 35 anos. Então jogou até 2000, né? Isso, 2000. Foi até o final do século passado. Mas você tava falando antes, Pinga, que trabalhou muito tempo nessa captação de jogadores. O Pinga já acha, por exemplo, que foi pênalti aquele do Fluminense. Na época ele achou que não. Mas depois de tanto assistir agora... Agora, sabe que tem um ângulo que é pênalti escandaloso. Né? Aí tem outro que parece que tá longe. Né? Mas foi artista, o Pinga foi artista. Já prescreveu. Agora já pode assumir umas 15 vezes. Já prescreveu, já. 15 anos. Né? É uma pergunta que o torcedor, ele fazia muito para mim, essa minha troca de setor. Foi ou não foi pênalti? E o que eu respondo, e que respondia para eles, é que o mais importante de tudo isso é que a faixa de campeão está na minha casa e a taça está no Museu Internacional. Isso já responde tudo também. Não dá pra mentir, senão vai ficar com o nariz igual o meu. Né? Mas você estava falando antes, Pinga, que você trabalhou muito na captação de jogadores, foram 8, 9 anos trabalhando nesse setor. O que você viu de evolução? Porque você pegou bem o período em que a captação de atletas passou de algo que era quase que 100% empírico para algo mais científico, com algum tipo de embasamento já buscando números, buscando scouts dos jogadores. Mas o que mantém ainda, o que funciona ainda da metodologia antiga de quando você chegou e como é que já estava evoluindo essa captação? É o talento natural do jogador, porque é fundamental que tu tenha a condição de observar a evolução máxima desse jogador. Porque você vai assistir um jogador de 10 anos de idade, nem eu, com toda a experiência que tive, nem ninguém pode dizer que esse jogador com 18 anos, 19 anos vai ser profissional em qualquer clube. Então tu tem que ter essa capacidade de olhar para um jogador e perceber se ele vai ter essa evolução técnica, tática ou não. Porque um jogador sendo observado na sua cidade, com o carinho da sua mãe, com o apoio do seu pai, com sua família e com o ambiente que ele está acostumado, ele é um jogador. Ele chegando num clube grande, chegando no Internacional, modifica tudo. Psicológico, a parte íntima do jogador, o condicionamento técnico, físico do jogador, ele modifica. Então a gente tem que ter essa capacidade de detectar se esse jogador vai ter essa evolução ou não. Então não é uma tarefa muito simples não,
Tem que ver se ele já chegou no topo dele ou se ainda tem para crescer, né? Porque com 10 anos de idade você percebe se esse jogador ele vai ter, através de uma orientação no profissional que tem essa condição de desenvolver, ele vai ter essa condição de ser desenvolvido ou não. Um jogador de 18 anos se torna mais fácil. Porque eu me sentava na beira do campo, eu iria separando aquele jogador com mais talento. Me focava naquele jogador, porque o resto a gente sabe que com a orientação desse profissional mais competente que ele for, ele não vai ter condições de ensinar um jogador a jogar futebol. Então a gente tinha algumas maneiras de trabalhar que em alguns momentos deu certo. Talento não se ensina, né? Tem algum exemplo assim, de alguém que tenha colocado o olho e dizer, é esse aí? Tem. Recente. É? Recente. Eu até nem gosto de conversar muito porque pesou muito para que eu mudasse de setor. Luan do Grêmio. Descobridor do Luan do Grêmio fui eu. E você indicou para o Inter? E aí a diretoria, porque a minha parte eu fiz. E hoje vocês e o mundo todo tá percebendo o quanto eu fui profissional na descoberta desse jogador. E infelizmente eu tenho um limite. Eu faço a minha parte, passo para a diretoria, e a diretoria resolve o que vai fazer com essas observações e esses relatórios que são passados. Então, Bom, isso foi na Taça São Paulo? Para São Paulo. A penúltima Taça São Paulo que eu participei, eu observei o Luan que jogava no América de São José do Rio Preto. E lembra o ano, não? Foi 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2012. E sabe que o América, antigamente, tinha essa tradição, né? E o América, inclusive, recebia jogadores do Internacional na época. Até o alemãozinho, o Luiz Fernando, centroavante, né? Não sei se jogou contigo na base? Não, ele é mais velho anterior, que eu. É anterior, né? Esse é um amigo que a gente tem. Onde é que anda o Luiz Fernando? Não entendi. Onde é que anda o Luiz Fernando? Olha, não sei te dizer. A gente tem um grupo, um WhatsApp, e eu não tenho... Agora, no momento, infelizmente, eu não tenho a condição de te dizer por onde anda o Luiz. Não me usar recordo. esse grupo de WhatsApp do Pinga aí Esse grupo é valioso, né? O Ayrton Caixão tem que vir aqui, o Daniel da Costa Franco está nos devendo uma visita. O Ayrton tá trabalhando com a gente nesse setor aí agora. Ah, é? Ele e o Aloísio foram convidados do Marcelo para trabalhar nesse nosso setor. Estão fazendo um trabalho excelente. O Ayrton está tomando conta do setor. O Ayrton deve contar histórias. Ele lembra dele com o Tita Ele lembra de detalhes, é incrível que eu e a Luiz jogamos juntos no Júnior do Internacional e depois os três jogaram junto no profissional. E ele lembra de detalhes de dia, local, de ocasiões que a gente participou juntos lá em 2084, que a gente infelizmente não lembra e ele lembra. Ele tem uma cabeça muito boa. Então, com essa simpatia e contando histórias, ele está tomando conta do nosso setor. Eu estava buscando aqui... Ayrton Caixão trabalhava na Ceasa, carregando caixa. E ele se orgulha em falar disso. Mas eu vendi 5 anos pastel, não tem problema nenhum. O cara que não se orgulha do passado é porque não teve passado. Ele não esconde esse momento da vida dele, tem um orgulho enorme pelo pai dele, que trabalhava junto, os irmãos dele, ele conta essa história. Ele não faz a diferença do Ayrton jogador de futebol do Ayrton trabalhador da Ceasa. Não, o Ayrton é uma figura extraordinária. É verdade. É muito engraçado o Ayrton. Eu estava buscando aqui nesse caso do Luan, que o Pinga citou há pouco. Ele disputou em 2013 pelo América a Copinha. E algumas matérias da época dão conta de que, além do Pinga, um olheiro do São Paulo também estava de olho no Luan naquele momento. Quer dizer... Então, Pinga estava certo, Pinga... ficou bonito e o Inter se amarrou e o Grêmio pegou. É verdade. Disputa de grandes clubes, né? Mas, aliás, pegando esse gancho de base e grandes clubes, é praxe no Brasil apostar na base quando não se tem dinheiro. Sendo que as grandes vendas e grandes títulos, como a base agora do Grêmio campeã, vêm das categorias de formação, enfim... Por que você acha que isso acontece de maneira cíclica no Brasil? Se obtém dinheiro vendendo jogador, se contrata veterano, não dá certo e aí se volta para a base e aí se conquista os títulos. Acho que a formação de cada equipe, o resultado final
é que ela vai te dizer. Não adianta hoje tu botar o Arthur, que tem a história de desde 13, 14 anos, a formação dele no Grêmio, tu vai colocar o Arthur numa equipe que ela não está estruturada para receber o Arthur. Hoje tu olha para o Brasil, vamos lançar o Arthur no São Paulo. Será que o Arthur teria esse destaque que ele tem hoje? Eu cito o São Paulo porque é uma das maiores equipes do país e esse ano não foi bem. Poderia te citar qualquer outra equipe. Mas, felizmente, a equipe do Grêmio ela estava muito bem montada. Porque tu tira um jogador da equipe do Grêmio, tu coloca o reserva, a equipe não sente essa diferença. Uma outra equipe sente. Eu te dou o exemplo do Internacional. Hoje, tu tira o Rodrigo Dourado do Internacional, tu não tem reposição à altura. Tu tira o Damião hoje do time do Internacional, tu não tem uma reposição à altura. O maior ídolo do Internacional hoje não tem reserva à altura, que é o D'Alessandro. Então, a partir do momento que tu lança um jogador, tu pega um jogador da base de qualquer clube, tu lança esse jogador por maior talento que ele tenha na base, ele vai encontrar uma dificuldade de uma equipe que ela não é bem montada, que ela não tem a mesma estrutura que... A mecânica, né? Às vezes o cara nem joga tanto, mas encaixa. Faz a coisa fluir. Vamos pro Bruno Cortez, lateral esquerdo. Ele é um bom jogador, ponto. O Edilson, lateral direito, tem um bom chute, isso ajuda muito, chuta de qualquer distância, perturba o adversário por esse quesito, mas ele é um bom jogador, tanto é que já é a terceira vez que joga no Grêmio, né? Então, é a montagem do time, eu acho que é da isso. equipe. Né? Eu acho que é isso. E o clube, o Internacional, ele tem por objetivo a formação desse jogador e vender esse jogador para a Europa. Nos últimos anos, se a gente parar e pensar um pouco, um jogador lançado no Internacional, ele não ficou muito tempo no Internacional. Hoje, Rodrigo Dourado é um exemplo. Porque ontem o Alisson foi vendido. A partir do momento que o Alisson começou a despontar no cenário nacional, ele foi vendido. Hoje eu estou admirado e torcendo para que o Rodrigo Dourado não saia do Internacional. Porque ele, dentro esse esquema do Internacional, ele é fundamental. Mas, infelizmente, a situação de todo o clube brasileiro é essa. Formou um jogador, surgiu a oportunidade e ele está sendo vendido. Mas o Pinga falou uma coisa, o Grêmio está demorando um pouco mais a se desfazer dos jogadores, porque o presidente tem uma filosofia, o presidente Romildo, e diz isso claramente. O jogador primeiro deixa alguma coisa pro clube, não em termos financeiros, em termos técnicos, em termos de organização de time, em termos de conquista de títulos, depois vai. Então o presidente disse, não, o Arthur ainda tem alguma coisa a dar para o Grêmio, e ganhou o título da Libertadores. O Luan tem alguma coisa a dar para o Grêmio, ganhou a Copa do Brasil antes e agora a Libertadores da América. Mas vamos só por curiosidade a lista dos volantes do Internacional, que eu vinha no carro ali, falando com o Pinga e anotando. E hoje pela manhã eu falei de improviso lá na Rádio Grenal. Vamos ver se eu não esqueci de nenhum. Silva, Jair, Anselmo, Bob, Eduardo Henrique, Edenilson, Dourado, Charles. Podem me contestar, mas o Anderson foi contratado para ser segundo volante. Anderson, Fabinho, Jefferson, que foi lançado no ano passado. Val, que é o Valdemir, que está jogando na lateral direita, mas é volante de origem. Bertotto, Gutierrez, se vierem Bruno Silva e Gabriel Dias dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 volantes, onde numa equipe normalmente podem jogar 3. E daí é a história do modernismo, que tudo passa pelos volantes, que ali é que se organiza, que um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, que aí citam o Real Madrid como exemplo, vejam só, tem 3 volantes e aí não é retrancar, tá, mas tem que saber jogar. Então tem 16 aí. Eu não sei se Felipe Gutierrez fica, aí sobrariam 15. Não sei se os dois vêm, Gabriel e Bruno, aí ficariam 13. Acho que dá para fazer uma boa junção de 2 ou 3 aí, né? Com certeza. O dinheiro posto pela janela, pelo amor de Deus. Eu comentei contigo no carro, seriam vários volantes, né, para cumprir apenas 2 funções. E que não teria essa necessidade de ter 16 volantes no clube.
Porque o torcedor mais leigo do Internacional hoje sabe que a carência de posições são outras. Basta a gente sentar no estádio e ver que para a gente disputar numa Série A vai ter que ter novas contratações, sim, em outras posições. O Milton Machado está me falando aqui, que é o nosso técnico. Tem mais um que eu não falei, que volta, João Afonso, do Brasil de Pelotas. É verdade. Se for, pode, se for pensando, dá mais. Foi um jogador que o falecido Popeye descobriu no Novo Hamburgo. Falecido Popeye, né? Como passa o tempo, né? Esse jogador, ele começou no Genoma Colorado, uma franquia que o Inter tem em Criciúma. Do Criciúma foi para o Novo Hamburgo. Com 17 anos de idade, ele jogava nos profissionais do Novo Hamburgo. E o Popeye assentou, teve a percepção, contratou o jogador e ele veio para jogar na Sub-17 do Internacional, do profissional do Novo Hamburgo. Custou 500 mil pro Inter. E daqui a pouco, né, Rec, esses jogadores, os que eu vou citar, não são especificamente volantes, mas jogando 3 destes volantes, disputam vaga ou acabam tirando vaga do time. De Juan, de Mossoró. O Mossoró é volante. O Mossoró é um segundo, terceiro homem. Não. Tá aqui, tem mais um, Mossoró. Não, o Mossoró é volante. Tem o Mossoró, tem o Juan, tem outros jovens, o Camilo daqui a pouco. Não tem como colocar 3 volantes da Alessandro Camilo, aí não tem ataque, né? Até dá. 4-2-3-1, desde que os caras tenham característica de jogar pelos lados, que não tem essa escravidão de ter que marcar lateral. Porque virou tudo igual, né? Se não fizer a recomposição ou a marcação dobrada, como chamam. Se não acompanhar o lateral, não. Aí, sabe o que se dizia nos comentários na Série B? Mas será que todos esses times da Série B têm bons laterais para ter que estar marcando o lateral? É estranho a gente, o clube... Na tua época não tinha isso. Não. Tinha que se impor no adversário e deu. E nós participamos agora de um evento em Ibirubá, onde os ex-atletas do Internacional, nós fizemos um jogo lá, foi muito bom rever alguns jogadores. E o que a gente mais colocou em determinado momento da viagem é a imposição do Internacional dentro do Beira-Rio. O time que entrar dentro do Beira-Rio, ele tem que ter o respeito, ele tem que ter o medo. A partir do momento que ele desceu do ônibus, ele ouviu aquela torcida, ele já tem que descer com medo. Porque eu vou te confessar uma coisa. Eu joguei 3 anos no Corinthians e todas as vezes que a gente via Porto Alegre, a situação era a mesma. A gente descendo do ônibus, ouvindo aquela torcida, vendo aquela torcida, já modificava. Eu, como jogador do Corinthians, tinha a minha formação dentro do Internacional. Para mim seria natural eu vir jogar no Beira-Rio, fazer a minha parte e ir embora, mas não era bem assim, naquela época. Então hoje, o pensamento desses ex-jogadores do Internacional continua sendo o mesmo. Qualquer equipe que descer no Beira-Rio, ela já tem que descer com medo. Essa semana, para eles têm que pensar muito no que vai acontecer dentro do Beira-Rio. E muitas vezes na Série B a gente não via isso. Infelizmente a gente não via o nosso time se impor contra o adversário, prevalecer a força da torcida que sempre lotou o Beira-Rio e vencer com facilidade, com imposição, nossos jogos aqui. Pois é, Pinga, quem é que faz hoje essa captação de jogadores? Hoje mudou bastante esse departamento. O Felipe Gil, que era filho do Gil, do Tonho, jogou no Inter, no Grêmio, ele era o nosso coordenador, saiu... O irmão do Tonho, que era o Sérgio Gil, que acabou morrendo num acidente, né? Não me recordo, infelizmente. Vinha do Figueirense para o Internacional. O Dorinho continua nesse setor. O Dudu, que a gente chama, que ele é filho do Jurandir, está nesse setor de captação. O Ismael, lateral esquerdo do Internacional, está nesse setor de captação. Desde o período que eu saí, houve essa mudança do setor. Mudou, algumas pessoas mudaram lá. Então hoje eu não sei com certeza quantos estão lá, quem está lá. E no teu departamento está o Fabiano? Yarley, Índio, Ayrton e Aloysio. Esse é o nosso grupo. Eu, Yarley, Fabiano, Índio, Ayrton, Caixão e Aloysio. Sempre na estrada.
Viaja sexta, sábado, domingo. Sexta e sábado, domingo. As esposas em casa brigam bastante com a gente, pra gente... Até porque vocês, as gatas no interior, ainda... Não, e vão pra praia final de semana, às vezes, pra Florianópolis. Tem ações em toda a região sul, né? Esse ano eu não tive férias, porque eu estava em férias, o Inter me ligava, nós vamos ter que viajar para Joinville, de Joinville até Capão da Canoa. O verão inteiro foi esse, acabou as férias de todo mundo e a gente participando. E quando o Inter liga, a gente larga a esposa, larga os filhos e vamos embora. E aí vocês jogam? Não. Nós, esse ano... É outro departamento? Outro departamento. Nós jogamos duas vezes. Jogamos 2 vezes. Eu, o Índio e o Fabiano. Jogamos em Criciúma, futebol de campo. Foi um evento consular, onde nos convidaram para jogar e nós estávamos trabalhando, participamos desse evento. O outro jogo foi em Três Cachoeiras, mas foi em futebol 7. Jogou eu, o Fabiano e o Índio e o Yarley. Então, nesse departamento a gente não participa de jogos de futebol. Joga muito, né? Joga muito. Nós fizemos uma brincadeira, não me recordo a cidade, no Paraná. Então, num lado ficou o Índio, isso é futebol 7, e no outro lado ficou o Yarley. E o Índio fazendo vários gols aqui. E aí, como eu cheguei atrasado no campo, modificou um pouco a formação do time do Yarley. Entrou eu e Yarley para um lado. E eu percebi a competitividade desses 2 caras. O Yarley brabo desse lado porque o time dele estava perdendo e o Índio alegre desse lado porque estava fazendo gol. E aí houve essa mudança, o time do Yarley passou a fazer os gols e a vencer. E ali eu percebi, cara, esses 2 jogadores pararam de jogar há algum tempo. Mantiveram o espírito. E continuaram ainda com a mesma coisa. Então, hoje, para mim, deveria ser normal aquilo ali, porque fui jogador de futebol, aprendi a ser competitivo, a querer ganhar e jamais perder, mas eu fiquei admirado pelo pensamento dos 2 ainda, depois de parar de jogar. Bom detalhe. Vai secar o Grêmio, não? Não. Eu torço sempre para a equipe adversária, jamais secarei o Grêmio, mas eu sou um torcedor árduo do adversário. É uma boa maneira de dizer que vai secar, né? É uma maneira diferente de dizer que vai pegar. Não atingir o Grêmio, né? Isso. Então tá, vamos fazer um intervalo comercial, depois voltamos com esse bate-papo agradável com o grande Pinga, jogador que marcou época nos anos 80, medalha de prata em 84 em Los Angeles, com a base do Internacional, apenas 3 jogadores de fora, como citou aí o Pingo, o Ronaldo, o Gilmar e o Tonho Gil, que jogava no Grêmio, inclusive na época tinha sido campeão do mundo pelo Grêmio em 83, reforçada essa equipe por alguma coisa de fora, mas o mais a base do time que era treinado no Inter por Otacílio Gonçalves e na seleção brasileira por Jair Pisserni, né? Tinha Dunga, tinha Kita, Silvinho, que ainda há pouco disse aqui o Pinga, para quem ligou a TV agora, segue residindo em Portugal. Já voltamos. História sensacional, contou o Pinga aqui, né? Que o Enzo Biarzou pediu que o Pinga levantasse, a pedido do Gilmar. O Gilmar foi até o Pinga, disse: levanta que o homem quer te enxergar. E aí conversaram. Perguntou se jogava na seleção principal, né? Que ele não conhecia bem os detalhes da carreira. Ele viu a tua bola na decisão contra a França. E um outro detalhe que ele também ficou bastante admirado, surpreso, foi com o entrosamento da seleção brasileira. Há quanto tempo essa seleção treina junto? Como é que vocês fazem para treinar junto, para ter esse entrosamento? E aí o Gilmar também explicou para ele que o Esporte Clube Internacional estava representando o país na modalidade de futebol. São algumas curiosidades aí que... E ali já batia na trave a medalha de ouro. É verdade. O Brasil só ganhou agora. Né? Impressionante isso. Só com Neymar, Luan e companhia. 2016. É verdade. Bom, o Internacional deve formalizar, então, essa proposta pelo Bruno Silva nesta terça-feira. O executivo Jorge Macedo viaja para o Rio de Janeiro para tentar fechar com o jogador. Eu vou buscar os detalhes desta informação. Me disseram que o alemão tinha vindo de graça para o Internacional, porque o Inter contratou o Carlinhos, né? E aí o alemão veio. Agora fiquei sabendo que ele custou 3 milhões.
Ou o sujeito que divulgou a informação está mal informado, ou passaram o cachorro nele. Mas 3 milhões pelo alemão? 3 milhões? À época se divulgou 600 mil. Pelo alemão. Pois é. Por 4 anos. Bom, também daqui a pouco vai saber o que é só direito, se tem luva junto. Pois é. Bom, dos jogadores que voltam de empréstimo, apenas Andrigo e Marcinho devem permanecer no time para a temporada de 2018. Os demais devem ser novamente emprestados. Eu quero ver o que o Inter vai fazer com o Seiras, com o Paulão e com o Anderson, mas é só curiosidade. Não estou dizendo nem que sejam desprezíveis, né? Nem vou entrar nesse mérito, mas que é difícil de desovar, é. Ainda mais agora o Anderson, né, que está tomando um pau lá no Paraná, porque lá eles dão como fim de carreira. É. Né? E o Anderson ainda é um jovem, tem 29 anos, 28, 29 anos. E tem contrato com o Internacional por todo esse ano de 2018 ainda. Foram contratos de 4 anos, né? Nunca é tarde para cumprimentar o presidente Vitório Pífero pelo extraordinário negócio. Paulão iria ser reavaliado pelo clube, mas com a classificação do Vasco para a Libertadores, o jogador deve ser repassado novamente com o salário agora pago integralmente pelos cariocas. Por isso que eu não vou atrás de bobagens, né? Me disseram que o Vasco não queria. Agora está se confirmando o contrário. É difícil conviver com meia informação. Por isso que eu valorizo tanto a minha profissão. Por isso que eu critiquei o Ico Roman em relação ao episódio do Jeromel. Hoje até recebi a ligação do Ico Roman. Conversamos e tal. Eu acho que, do jeito que ele falou, foi num momento inadequado. De que o Jeromel estava com um problema no ombro de tanto levantar a taça e eu me matando para saber detalhes para passar para a torcida do Grêmio. Então era justo eu imaginar que o vice de futebol do Grêmio tivesse mais preocupação do que eu. Estava em casa, ligando para pessoas que eu conheço lá do Mãe de Deus. E que estivesse 100% informado do que estava acontecendo. Mas né? hoje ele revelou que ele não tinha todos os detalhes da informação ainda, detalhes oriundos do departamento médico. Mas está tudo certo, eu não vou ficar aqui pegando no pé do Ico Roman. Só voltando no caso anterior que você estava falando... Eu não brinco com a minha profissão, por isso que eu fico pé da vida com IFE, não sei o que. Isso aí, para mim, é chinelagem. Você estava falando do Anderson, que tem contrato com o Inter até o final do ano que vem. Então ele tem 14 pagamentos a receber. 13º desse ano, 13º do próximo e 12 meses do ano. Mas merece, né? Primeiro, 7 milhões, né? Pelo currículo. 500 mil por mês. O Nacional tem que ajudar o Anderson para ele manter o padrão e tal, porque ele tem um currículo invejável. E não é porque eu discuti com o Anderson, não. Eu discuti no microfone. A crítica que eu fiz comentando os jogos, eu fiz para ele mesmo. Quando é que eu joguei mal? Não, quando é que tu jogou bem? Alguns minutos de algumas partidas. Aí citei São Paulo, citei mais um outro. Eu não lembrava de outros jogos. Se alguém... E na época, tomei um pau da torcida do Internacional e me mandavam até a gravaçãozinha, que alguns tinham no celular, comemorando como se fosse um troféu, porque agora com as redes sociais, alguns idiotas se consagram, né? É o triunfo da idiotice, né? E depois, os mesmos deram um pau no Anderson. Não que eu saiba mais que os outros, mas a nossa observação, ela tem que ser crítica. Com o que se paga para esse tipo de jogador, a exigência tem que ser diretamente proporcional. Carlos, Robertson e Carlinhos foram liberados pela diretoria do Inter e não permanecerão no Colorado em 2018. O Robertson, se fosse barato, para mim não é mau jogador. Mas me disseram que foi caro também. Aliás, para o Internacional parece que tudo é caro, né? Diego e Alex Santana devem ser emprestados para o Paraná na próxima temporada. O Alex Santana eu vi jogar bem sempre. Não sei se... Lá em 2014, quando foi lançado pelo Abel. Leonardo Gomes confirmado na lista do Mundial de Clubes, eu acho um erro. Eu levaria o Jean-Pierre. O que o Leonardo Gomes apresentou de bola no Grêmio para jogar um Mundial? Quer dizer, mas os meninos têm que tirar 30 dias de férias. Onde é que está escrito isso? Menino quer ir para o Mundial. Ainda mais no ano que vai ter Copa do Mundo, ano que vem, pode dar férias na metade do ano. Conversa essa. Maicon está recuperado da lesão, vira a opção para substituir Arthur no Mundial. Michel também é alternativa para o setor. Pelo estilo seria Maicon, mas pelo momento pode dar Michel. Até porque o Maicon está sem ritmo, né? Mas Mundial, a vontade de jogar, né, Pinga?
Por ser poucas partidas, né? Se define aí em 2, 3 rodadas, eu acho que não vai atrapalhar o período que ele ficou parado, não. Porque a vontade de jogar no Mundial, qualquer jogador tem. Qualquer um, mesmo lesionado, essa situação ela tem que ser muito grave, senão o jogador quer estar no grupo, quer estar viajando, quer estar jogando. Né? Mesmo com foco no Mundial, o Tricolor trabalha nas renovações de Lucas Barrios e Fernandinho. Grêmio estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira contra o vencedor do duelo Pachuca e Huidad. O Tricolor embarca nesta quarta rumo à disputa do torneio mundial, mas realiza nesta terça seu último trabalho em solo gaúcho. Em 3 voos o Grêmio vai lá para Abu Dhabi. Ou 4, 3 é certo na ida. E na volta podem ser 4 aeronaves para trazer aos pedaços a delegação do Grêmio. Esse é um período de férias, foi um período de afogadilho, onde todo mundo disputou o mesmo espaço. Tem que estar com passaporte em dia e tudo mais. Claro, o Grêmio providencia para os seus jogadores. Então quer dizer que vai haver prejuízo para a torcida. Teremos a 2.000 torcedores do Grêmio. Né? As agências de turismo, algumas cresceram o olho. Chegou a ser 5, 6 mil no começo, depois virou 10. Agora tem algumas vendendo a 18 mil. Né? Então o Grêmio vai embarcar em 3 aeronaves, um voo fretado daqui para São Paulo, como a gente destacava ontem. Inclusive o Grêmio pede, porque certamente a torcida vai fazer uma festa tão grande quanto foi para ir para a Argentina, será realizada nessa quarta-feira. O Grêmio pede que se evite a utilização de sinalizadores, porque isso pode influenciar na operação do aeroporto e atrasando o voo do Grêmio pode atrasar a conexão e aí perde o voo para o Mundial. Mundial que começa nessa quarta com o jogo entre o campeão local, Al Jazeera, e o Auckland City. Quem passar enfrenta o Uriah Red Diamonds nas quartas de final para decidir o adversário do Real Madrid na semi. O destaque do Al Jazeera, o jogador Romarinho, ex-Corinthians. Jornais espanhóis, Messi rejeitou 384 milhões do City e assinou super contrato com o Barcelona. O clube britânico teria oferecido 100 milhões de euros, 384,8 milhões de bônus de assinatura, mais 50 milhões de euros, 192,4 milhões. Tá bom, Pinho? Já voltamos. Voltamos, 1992, Pinga faz o gol, sofre o pênalti, Célio Silva faz o gol chutando mais terra do que bola. O gol na memória. Vamos lá? Vamos lá? Aí, ó, esse ângulo dá a impressão que o cara se joga em cima de ti, né? Era artista esse Pinga também, hein? Célio Silva chutou com uma raiva, mas acabou chutando mais terra do que bola. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão, direito de dirigir. Consulte-nos, veja se há possibilidade de reversão. Informe-se, 3239-6689. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta no posto Boqueirão. Conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados, da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que tem espaço agradável para seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Pinga, então, agora é aquela secada básica e projetar um melhor ano para o Internacional. Secada no Grêmio e projetar o ano do Inter. Encerra o programa aí, Pinga. Com certeza a gente torce muito para que o Inter, primeiro, tenha a condição de formar uma grande equipe e que essa equipe ela não tenha uma participação simples pela essa Série A. Ela volte a conquistar títulos, porque é o que a gente deseja, é o que a gente quer. Sempre competindo e ganhando os títulos, porque esse clube, ele, nos últimos anos, ele teve essa condição de nos dar títulos, acostumou mal essa torcida e a gente torce para que isso venha acontecer novamente. Felicidade, saúde, tá bem de saúde o Pinga, graças a Deus. Valeu, obrigado, Maurício. Até às 19 horas.